Olá, galera, amigos e seguidores do canal, bem-vindos de novo aqui para mais um interlúdio de terror. Como eu tinha avisado na pastinha da comunidade, hoje eu vou fazer uma experiência, hoje e no sábado, vou fazer uma experiência deixando meus comentários sobre autor e obra para o fim, depois da narração. Então, vamos diretamente para a narração de Filho do Sangue, de Richard Matheson. Por favor, aquele like preventivo de esquecimentos, compartilhamentos e comentários. E para quem ainda não é seguidor, seguir o canal. Tem muita coisa de interesse aqui para quem gosta de literatura fantástica e de terror. Vamos direto ao conto. No fim, eu volto. Filho do Sangue, 1951, Richard Matheson. Durante meses, Jules foi visitar um morcego vampiro e conversou com ele. O animal tornou-se a sua única alegria, um símbolo vivo dos seus sonhos. Quando ouviram falar da condição de Jules, os vizinhos do seu bairro pensaram que ele era louco. Há algum tempo que suspeitavam. Ele era capaz de os fazer tremer apenas com um olhar. Não era natural uma voz rouca, gutural como a dele, pertencer a um físico tão franzino. A pele pálida perturbava os meninos. Parecia cair-lhe no corpo uns números acima, e ele detestava a luz do sol. Os vizinhos do bairro pensavam que as ideias dele eram um pouco estranhas. É que Jules queria ser vampiro. Todos concordavam ser verdadeiro que na noite em que Jules viera ao mundo, o vento desenraizara as árvores, que ele nascera com 3 dentes, que ele mordeu o seio da mãe com esses dentinhos para beber sangue durante as mamadas, que ele ria e ladrava no berço pela noite dentro, que começara a andar aos 2 meses de idade e que se punha a olhar embevecido para a lua cheia sempre que ela brilhava. Eram coisas deste gênero que as pessoas diziam. Os pais andavam sempre preocupados com ele, conheciam bem as imperfeições do único filho. Achavam que tinha nascido cego até o médico lhes contar que ele apenas possuía um olhar inexpressivo, que Jules, com uma cabeça assim tão grande, ou daria um gênio ou um idiota. Os pais acreditavam que ele estava a tornar-se um idiota. Já tinha feito 5 anos quando falou pela primeira vez. Certa noite, sentado à mesa antes de começar a jantar, disse "morte" em voz alta. Os pais angustiaram-se, divididos entre o amor parental e a repulsa. Com o passar dos anos, tinham sintonizado essas 2 emoções num sentimento intermediário. Achavam que Jules não dava conta, assim como ainda não tinha aprendido, certamente, o que significava a palavra morte. Mas ele sabia. A partir dessa noite, ele reuniu um vocabulário extensivo que surpreendeu toda a gente que o conhecia. Não só absorveu cada palavra que ouviu, mas os nomes que leu em entrevistas, livros e anúncios publicitários, como inventou as próprias palavras. Como Noitoque ou A Morte, imensas palavras que fundiu umas com as outras. Expressavam coisas que ele sentia, mas que era incapaz de explicar. Tinha o hábito de se sentar na varanda para ver as outras crianças a brincar ou a jogar beisebol com um cabo de vassoura e uma bola de borracha. Deixava-se ficar sentado a olhar para elas e ia inventando palavras novas. Jules conseguiu manter-se livre de confusões até fazer 12 anos. Até ter sido descoberto a despir o Oliver Jones num beco e ter sido apanhado a dissecar um gatinho em cima da cama. Esses escândalos foram esquecidos com o passar dos anos, mas pode-se dizer que ele atravessou a infância a meter nojo nas pessoas. Frequentou a escola, mas nunca estudou. Precisou sempre de repetir os anos 2 vezes, às vezes 3. Os professores sabiam que ele nunca chegaria a ser nada, mesmo que fosse um excelente aluno a ler e a escrever. No resto, era uma nódoa. Foi aos 12 anos de idade, num sábado, que Jules foi ao cinema e viu Drácula. Quando o filme chegou ao fim, ele saiu agitado da sala de cinema, numa pilha de nervos, passando entre meninas e meninos bem comportados. Correu para casa e trancou-se na casa de banho durante 2 horas. Os pais bateram com força na porta, ameaçando deitá-la abaixo, mas ele não a abriu. Finalmente saiu e sentou-se à mesa na sala de jantar. Trazia um penso no polegar e um sorriso largo no rosto. Na manhã seguinte foi à biblioteca.
Sentou-se nos degraus da entrada o dia todo à espera que ela abrisse, mas era domingo. Resignado, voltou para casa. Baldou-se às aulas da manhã seguinte e regressou. Encontrou o livro Drácula. Não podia levá-lo para casa, porque não era sócio, e para se fazer sócio, teria de pedir aos pais para fazer a inscrição. Escondeu o livro dentro das calças, fugiu da biblioteca e nunca o devolveu. Sentou-se no jardim e leu-o de uma vez só. Quando terminou, já era quase noite. Voltou à primeira página e recomeçou a leitura, iluminado pelos candeeiros de rua e no caminho para casa. Fez ouvidos moucos à gritaria dos pais, furiosos por ele ter faltado à escola e não ter vindo jantar com eles. Jantou a comida fria, subiu para o quarto e acabou de ler o livro pela segunda vez. Os pais perguntaram-lhe onde ia encontrar aquele livro e ele respondeu que estava caído na rua. Nos dias que se seguiram, Jules leu-o vezes sem conta. Deixou de ir à escola. À noite, quando já se encontrava ferrado no sono, a mãe entrava-lhe no quarto e levava o livro com ela para o ler com o pai. Foi numa noite dessas que descobriram as frases sublinhadas a lápis pelo filho. Frases como: os lábios dela estavam molhados com sangue fresco e brilhante que lhe escorria pelo queixo e pingava sobre o fino sudário de linho, manchando-o de carmim. Ou: quando o sangue começou a esguichar, ele prendeu-me os pulsos, apertando-os, e com a outra mão agarrou meu pescoço e abocanhou a ferida. A mãe leu as frases destacadas e atirou com o livro pela conduta do lixo. Quando acordou, Jules descobriu que não tinha o livro e gritou. Torceu o braço da mãe atrás das costas até ela lhe dizer onde o tinha escondido. Desceu até o porão, correndo, e procurou na pilha de lixo até o encontrar. Com as mãos sujas de borras de café e claras de ovos, saiu da casa e foi até o jardim para ler o livro mais uma vez. Durante um mês inteiro leu-o avidamente, aprendeu-o de cor e salteado. Era capaz de se lembrar tão bem da história que deitou o livro fora. Já não precisava de ler, bastava-lhe pensar. As cartas com as faltas enviadas pela escola começaram a chegar em casa. A mãe perdeu a cabeça. Fez um estardalhaço e Jules voltou às aulas por uns tempos. Queria escrever uma composição. Escreveu-a na aula numa das manhãs seguintes. Quando toda a turma acabou de escrever, a professora perguntou aos alunos qual deles desejava ler a composição em voz alta. Jules levantou o braço. A professora ficou surpreendida, mas sentiu pena dele. Quis estimulá-lo, mostrou-lhe um sorriso amarelo e disse: Muito bem, prestem atenção. O Jules vai nos ler a composição dele. Jules levantou-se. Estava excitado. A folha de papel tremia-lhe nas mãos. O que eu quero ser? Anda para aqui, querido. Jules pôs-se à frente da turma e leu outra vez. A professora continuava sorridente. O que eu quero ser, por Jules Drácula. O sorriso murchou. Quando for grande, quero ser vampiro. A boca da professora transformou-se numa coisa torta, arregalou os olhos. Quero viver para sempre e vingar-me de todos os parvos que me tratam mal. Quero transformar todas as raparigas em vampiras. Quero ter o cheiro da morte. Jules, quero ter um bafo fedorento que cheira a terra morta, a criptas e a caixões doces. A professora arrepiou-se. Abraçou-se sem querer acreditar no que estava ouvindo. Olhou para a turma. Os meninos estavam sem um pingo de sangue. Alguns rapazes riam, mas as meninas não estavam a achar graça nenhuma. Quero ser gélido e podre com as veias cheias de sangue roubado. Já chega. A professora pigarreou alto e mandou-o parar de ler. Jules continuou desesperado, elevando o volume da voz. Quero morder o pescoço das minhas vítimas com os meus dentes afiados e terríveis. Quero... Jules, senta-te agora. Quero cortar-lhe a carne com os meus dentes, como se eles fossem lâminas e abrir-lhe as veias. Leu Jules com ferocidade. A professora levantou-se. A turma tremia. Já ninguém estava rindo. E depois quero beber o sangue, deixá-lo escorrer para a boca e senti-lo quente na minha garganta. A professora agarrou-o pelos braços, mas ele sacudiu-a e fugiu para um canto. Protegido atrás de uma cadeira, gritou: Quero lambê-las, beijá-las, quero sangue de raparigas. A professora esticou-se e puxou-o de trás da cadeira. Ele arranhou-a e gritou, enquanto ela o puxou até o gabinete do diretor. É o que quero ser, é o que quero ser.
É o que quero ser. Não foi bonito. Júlio foi posto de castigo no quarto sem poder sair. A professora e o diretor sentaram-se com os pais dele e contaram-lhes o que acontecera com vozes sepulcrais. Todo o bairro falava do mesmo assunto. A maioria dos pais não quis acreditar, pensaram que os filhos estavam brincando. Depois começaram a achar que tinham sido uns péssimos pais, pois haviam criado filhos com uma imaginação tão mórbida. Por isso, escolheram acreditar. Depois desse episódio, toda a gente passou a vigiar Júlio com mão de ferro. Evitavam falar com ele. Os pais tiravam os filhos dos passeios quando o viam aproximar-se e toda a gente começou a inventar histórias sobre ele. Júlio disse à mãe que nunca mais voltaria a pôr os pés na escola e que nada o conseguiria fazer mudar de ideias. A escola continuou a enviar-lhe as faltas para casa. Quando algum assistente escolar vinha bater a porta, Júlio fugia de casa pelo telhado e corria por cima das casas. Passou-se um ano. Júlio deambulava em busca de uma coisa, mas não sabia o quê. Espreitou nos becos, procurou nos caixotes do lixo, nos parques de estacionamento. Investigou à direita e à esquerda, em cima e embaixo, e no meio. Não era capaz de encontrar aquilo que buscava. Quase nunca dormia, nunca falava. Sempre com a cara voltada para o chão, esquecera as palavras secretas que tinha inventado. Até que... Um dia, no parque, Júlio entrou no jardim zoológico. Sentiu um choque quando viu um morcego vampiro dentro de uma grande gaiola. Os olhos flamejantes do quiróptero fixaram-se nele e Júlio viu-lhe os dentes desbotados arreganharam-se num sorriso. A partir desse momento, Júlio passou a visitar o jardim zoológico todos os dias para contemplar o morcego vampiro. Falava com ele e chamava-lhe Conde. Sentia no coração que aquele animal era um homem que se tinha transformado. A sua mente renovou-se naquele instante. Voltou à biblioteca e roubou um livro sobre a vida selvagem. Encontrou uma página que falava sobre aquela espécie de morcego. Arrancou-a e jogou o livro fora. Aprendeu o texto de cor. Aprendeu como um morcego vampiro fazia as feridas nas vítimas, que se empanturrava em sangue, lambendo como um gato bebe leite, que se deslocava no chão com as patas traseiras e as asas em movimentos aracnídeos, e qual o motivo pelo qual apenas bebia sangue e nada mais. Durante meses, Júlio foi visitar o morcego vampiro e conversou com ele. O animal tornou-se a sua única alegria, um símbolo vivo dos seus sonhos. Um dia, Júlio reparou que no fundo da enorme gaiola do morcego vampiro havia um arame solto. Olhou em volta, piscando muitas vezes os olhos de pupilas negras. Não viu ninguém. Estava mau tempo e pouca gente se encontrava no jardim zoológico naquele dia. Júlio puxou o arame da gaiola. Moveu-se um pouquinho. Viu um homem sair da casa dos macacos. Escondeu a mão e afastou-se, assobiando. Mais tarde, à noite, quando os pais pensavam que ele estava dormindo, passou descalço pelo corredor. Podia ouvir o pai ressonando. Despachou-se, calçou os sapatos e correu para o jardim zoológico. Sempre que o segurança desaparecia para mais uma volta, Júlio puxava o arame. Acabou e começou a puxar outro. Continuou a puxar até ele ficar quase solto. Antes de regressar a casa, voltou a engatar os arames no lugar para que ninguém visse que estavam despreendidos. Júlio permaneceu esse dia diante da gaiola do conde, a rir e a dizer-lhe que em breve ele estaria livre. Contou ao conde todas as coisas que sabia, que iria treinar como se descia pelas paredes com a cabeça para baixo. Disse-lhe para não se preocupar, que ele estaria cá fora dali a pouco. Então poderiam ir à caça de raparigas para lhe beber o sangue. À noite, Júlio voltou ao jardim zoológico. Puxou para fora os restos dos arames e conseguiu entrar por um pequeno buraco para dentro da gaiola. Estava muito escuro. De joelhos, aproximou-se do pequeno ninho de madeira onde o morcego vampiro descansava e pôs-se à escuta, esperando ouvir os guinchos. Enfiou o braço no ninho e chamou o conde. Deu um salto quando sentiu uma picadela num dedo. O rosto macilento iluminou-se de prazer e Júlio agarrou o morcego vampiro, peludo e exaltado, puxando-o contra o peito. Saiu da gaiola com ele e fugiu do jardim zoológico. Correu para fora do parque e entrou nas ruas silenciosas. A madrugada estava a ir-se embora. A primeira luz do dia pintava o céu de cinzento. Júlio não podia voltar para casa. Tinha de encontrar outro sítio. Meteu por um beco e trepou numa cerca.
Agarrou o animal com segurança. Continuava curvado sobre o sangue que lhe escorria do dedo. Atravessou um pátio deserto e encontrou uma barraca abandonada. Estava cheia de lixo, latas, caixotes de cartão encharcados de umidade e excrementos. Jules certificou-se que o morcego vampiro não tinha por onde fugir e fechou a porta da barraca. Sentia o coração aos pulos e as pernas a tremer. Largou o morcego vampiro. Ele voou para um canto e agarrou-se ao teto de madeira. Jules abriu a camisa com força. Os lábios tremiam-lhe. Sorriu como um maníaco. Meteu a mão no bolso e tirou a faca de abrir os envelopes que roubara de cima da secretária da mãe. Cortou um dedo com ela e o sangue molhou-lhe a mão toda. Conde, conde! Gritou excitado. Bebe o meu sangue, bebe-me, bebe-me! Arquejou sobre as latas abandonadas e, atabalhoado, tentou apanhá-lo. Escorregou. O morcego vampiro bateu as asas e sobrevoou-o, indo pousar do outro lado da barraca. Jules começou a chorar. Rangeu os dentes. O sangue escorrera-lhe pelo braço para o peito. Tremeu delirante. Cambaleou e avançou em direção ao morcego vampiro. Tropeçou e sentiu-se a ser cortado por uma lata afiada. Empinou-se e agarrou o morcego vampiro. Encostou-o à garganta e sentou-se no chão frio e úmido. Suspirou. Gemeu e bateu no peito. O estômago começou a dar voltas. O morcego vampiro lambeu-lhe o sangue em silêncio. Jules sentiu-se desfalecer. Pensou no passado, a angústia, os pais, a escola, Drácula, sonhos, tudo por este momento glorioso. Abriu os olhos de repente. O interior fétido da barraca flutuava-lhe diante dos olhos. Não conseguia respirar. Abriu a boca para tragar o ar e engoliu tudo o que conseguiu. Cheirava a merda. Fê-lo tossir. O corpinho franzino dele encolheu-se no chão frio e úmido. O cérebro enevoou-se. Camadas de dormência, como lençóis em cima de uma cama. De repente a mente clareou. Um terrível momento de lucidez. Sentiu a dor aguda. Percebeu que estava seminu, sentado em cima de um monte de lixo, numa barraca abandonada, a deixar que um morcego vampiro lhe bebesse o sangue. Amotinou-se com um grito e atirou com o morcego vampiro para longe. Voltou logo a seguir, guinchando, batendo-lhe com as grandes asas pretas no rosto. Jules levantou-se com dificuldade. Avançou para a porta, mas mal conseguia ver o que tinha em frente do nariz. Pressionou a palma da mão na garganta para estancar o corrimento de sangue. Conseguiu abrir a porta. Arrastando os pés para um pátio dos fundos, acabou por cair com a cara em cima da relva danificada. Quis chamar alguém para o ajudar. Só conseguiu balbuciar um murmúrio. Ouviu o bater de asas do morcego vampiro. O ruído aproximou-se e desapareceu. Silêncio. Sentiu mãos grandes e fortes levantá-lo com delicadeza. Moribundo, Jules conseguiu ver um homem alto, de pele escura, cujos olhos relampejavam como fachos de uma fogueira. Meu filho, disse o homem. Fim. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o Filho do Sangue, do grande Richard Matheson. Então, como prometido, né, vamos fazer essa experiência de comentar a posteriori. Bem, Richard Matheson é, por mais que muita gente até nem conheça, todo mundo conhece, todo mundo já viu o filme com um script dele, com o roteiro dele, já leu livros dele, todo mundo que é habitué aqui do horror, da fantasia, da ficção científica conhece Richard Matheson. Às vezes muita gente pode não conhecer o nome, mas conhece a obra. O nominho dele é muito comum naqueles créditos de filme, né, que passa no fim. Esse Richard Matheson, ele é americano, né? Nasceu em Nova Jersey em 1926, filho de mãe e pai noruegueses, imigrantes. E depois, logo depois que ele ainda era bem pequeno, os pais se divorciaram, ele foi criado só pela mãe, já em Nova York, no Brooklyn. Ele então, ele escreveu, ele é um talento, ele viveu quase 90 anos, passou mais de 80 anos escrevendo. E tem muitos contos famosos, muitos romances, novelas, e boa parte deles foi adaptado para o cinema, que é de onde veio a fama dele. Ele é conhecidíssimo pelos roteiros para o cinema, adaptações, não só das próprias obras, como de obras de outros autores. Eu vou comentar daqui a pouquinho.
Ele é muito precoce, tipo Lovecraft. Escreveu o primeiro conto dele que tinha 8 anos. E ele já com 20, ele com 20 e pouquinhos anos, ele escreveu um conto que chamou muita atenção da crítica, né? O famoso historicamente, não é nem um conto que se encontra facilmente. É Nascido de Homem e Mulher. É uma criança monstruosa que nasce e aí, por ser monstruosa, ela é criada no sótão pelos pais, né? O que tem de interessante nisso? Esse é um tema recorrente, mas o dele é uma abordagem das mais antigas. É de 51. Esse conto, ele chamou a atenção porque ele foi escrito, a criança monstro narrando, e ela fala, está no texto, né? Ela fala um inglês de pé quebrado lá, que reflete o fato desse monstro ter aprendido a língua de forma não lá muito ortodoxa. Lembra o Frankenstein, um monstro, né? O monstro Frankenstein aprende a ler de uma forma semelhante, né? Mas muito bem, então esse conto já mostrou aos 20 e poucos anos, de 51 ele tinha 25, ele é de 26, 25 anos. Ele então foi famosíssimo, o conto foi publicado numa revista chamada The Magazine of Fantasy and Science Fiction, uma revista naturalmente especializada, um pulp especializado em ficção científica, né? E ele então ficou famoso e passou décadas fazendo sucesso, escrevendo. A carreira dele foi interrompida quando ele foi para... É bem interrompida, porque ele era jovem, a carreira dele deslanchou depois disso. Mas ele foi para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial, né? Já em 43 ele foi para a Europa lutar, ele era soldado de infantaria. Não interrompeu exatamente a carreira dele, porque estava bem no início, ele era garotão, era jovem, quando ele foi para a guerra. Mas aí depois ele voltou, aproveitou muito das experiências sobre a miséria humana que ele vivenciou lá na Segunda Guerra Mundial e aplicou muito nas obras dele. Como eu já comentei, é meio difícil a gente dar muito exemplo da carreira dele, porque a carreira dele tem trocentas histórias muito famosas e filmes feitos a partir delas muito famosos. Então a gente pode dar uma passada por alto. Talvez mais adiante a gente volte a postar mais contos dele, do Richard Matheson, e tenha a oportunidade de explorar um pouco mais a vida dele. Ele, por exemplo, escreveu lá nos anos 50, foi o primeiro grande sucesso, o livro dele chamado Eu Sou a Lenda, que é uma espécie de... é um mundo pós-apocalíptico de vampiros. Essa ideia, ela foi levada ao cinema logo em seguida, depois de escrito, pelo menos 3 vezes. Foi o de 54... Mortos que Matam, com o Vincent Price, para mim, a melhor das 3. Depois tem o Omega Man, o último homem, né? Omega Man, com o Charlton Heston, famosíssimo. E mais recentemente, 2007, se não me engano, com o Will Smith. Ele fez o mesmíssimo papel, uma espécie de releitura da obra dos filmes anteriores. Tudo isso é Richard Matheson. Aquele Somewhere in Time, uma história, um romance fantástico que o cara que veio a fazer o Super-Homem, ele volta no tempo e se apaixona com a mulher. É um filme que fez um sucesso danado nos anos 80, né? Muito também por conta da trilha sonora, aproveitaram o Rhapsody sobre um tema de Paganini, né, do grande Rachmaninoff, e esse filme fez uma sucessão com o Reeves, né, que foi o Super-Homem, fez esse papel. É a história do Richard Matheson, escrita diretamente para o cinema. E nos anos 60, ele fez os roteiros daqueles maravilhosos filmes da American International Pictures, do Roger Corman, adaptando histórias do Edgar Allan Poe, adaptaram N, tudo adaptação feita pelo Richard Matheson. Que mais de muito importante? O Duel. O Duel é um média-metragem, né,
famoso por ser... Não é a primeira obra do Spielberg para o cinema, mas a primeira é um episódio de uma trilogia que foi para o cinema, né? Ele escreveu o melhor das três, naturalmente. Mas o Duel é um que o caminhão luta contra um caminhão que você não sabe, nunca vê o motorista. Você só vê a bota do motorista numa cena lá. É um média-metragem arrepiante, é o caminhão indo atrás do cara, do motorista do carro, né? Essa história é do Steven Spielberg e é um conto do Richard Matheson. Richard Matheson, ele tá aí, você olhou debaixo da mesa, tá lá Richard Matheson, obra do Richard Matheson, o tempo todo. Quem gosta de terror, ficção científica e fantasia já viu e leu e curtiu Richard Matheson trocentas mil vezes. Isso aí, que mais que eu me lembro? The Legend of Hell House, A Casa do Inferno, Hell House, um filme maravilhoso, é um livro, um romance do Richard Matheson também. Que mais que... e aí esquecendo, o Twilight Zone, antológica série pro cinema, pra TV, na realidade, que dos anos 50, 60, depois foi refeito nos anos 80, tem longa-metragem baseado no Twilight Zone, aqui no Brasil chamava Além da Imaginação. Todo mundo já viu isso aí, qualquer que seja o original, os 156 episódios originais lá dos anos 50 e 60, seja a releitura dos anos 80, seja a coisa mais moderna, longas que em homenagem, tá cheio disso. E o Richard Matheson escreveu, ele não era o cara único que escrevia os roteiros para o Além da Imaginação, mas ele escreveu muitos e provavelmente os melhores. Além da Imaginação era produzido, apresentado pelo Rod Serling. A gente já falou dele aqui quando narramos algumas obras do Lovecraft que foram parar na antologia, não no Twilight Zone, não no Além da Imaginação, mas no Galeria do Terror, que foi uma antologia posterior, anos 70, também produzida e apresentada pelo Rod Serling. Aí é um monte de Richard Matheson, montes e montes e montes de episódios baseados ou em obras do Richard Matheson ou adaptados por ele. O que mais? Eu falei... já deu para notar, né, que tem aí coisas seminais, obras seminais e adaptações de obras que também ficaram famosíssimas. Desde a década de 50, 60, 70, 80, 90, entrou pelo século 21 e aí finalmente... e infelizmente ele veio a falecer. A influência dele é enorme, influenciou um tanto de gente, era considerado um gênio por gente tipo Stephen King, que dizia, é um cara que é da minha prateleira particular de escritor de terror. Quem mais? O Roger Corman, o rei do cinema B de terror, que dizia que os rascunhos do Richard Matheson já estavam perfeitos para transformar em filme. Um elogio, um baita elogio. A Anne Rice, que escreveu aquelas histórias de vampiro, né, que foram muito famosas, né, alguns anos atrás, hoje já não são mais tanto, mas muito famosas. Ela dizia que ela só começou a escrever sobre vampiro influenciadíssima, mordida, por assim dizer, pela história do Richard Matheson, a história de um vestido de seda. É um conto bacana pra caramba. Então ele foi não só famoso em si, não só pela própria obra, não só pelas adaptações que fez, como fez do Edgar Allan Poe, que eu mencionei, como por essas influências importantes aí, né? Um outro cara que dizia que ele era um gênio, um dos maiores escritores da literatura, era o Ray Bradbury, que a gente narrou aqui conto dele, o rei da ficção científica, junto com alguns outros, né? Dizia que o Richard Matheson era um dos maiores escritores da literatura americana ou da literatura, nem sei, nem lembro direito. Basicamente isso que eu posso comentar sobre a vida dele. Mesmo assim, tive que me estender. E olha que eu me controlei, hein? Agora, o conto
É um conto curto, muito bacana, tem um toque típico de Richard Matheson, que é um humor negro, uma espécie não é bem um humor negro, é uma sátira. É um conto de terror, mas é uma sátira, tem aí um toque autobiográfico. O menino da história, como vocês viram, ele ficou obcecado pelo livro Drácula, assim como o Richard Matheson ficou obcecado pelo filme Drácula, de 31 lá, quando ele era criança. Quando ele viu o filme pela primeira vez, ele era jovem, e o filme do Bela Lugosi, né? Aquele maravilhoso filme de 31 lá do Todd Browning, diretor. Então é um conto muito bacana e com um final incrível, né? Espero que vocês tenham achado isso aí tudo, né? Bom, vamos ver o que rola, né, em termos de visualizações, se melhora fazer esses comentários no fim, ou como a gente tradicionalmente faz, comentar no início, né? Vamos ver o que acontece. Vou fazer a mesma coisa com a obra do fim de semana, que é Projeto Lovecraft 2.0. Como vocês sabem, é um pedido de seguidor, é a sequência da Chave de Prata. Sequência da Chave de Prata. Portanto, vocês têm que ouvir o Chave de Prata para poder embarcar no Além dos Portões da Chave de Prata, uma obra compartilhada do Lovecraft com o Hoffman Price. Então, que vocês certamente gostarão muito. Sábado que vem, Projeto Lovecraft 2.0. Bom, espero que tenham gostado dessa postagem de hoje e da experiência. Vamos ver qual é o resultado. Um abraço a todo mundo, fiquem bem, saudações e até sábado.